Como é que vocês estão? Preparados para entender como é que funciona o despertar da comunicação? Vamos lá, agora eu quero ver vocês ouvindo o meu assunto aqui, que é tão importante quanto o do Freitas. Eu até fui lá colocar um salto, porque depois de uma palestra do Freitas, eu não poderia fazer uma palestra sem o meu salto, né, Freitas? Isso é posicionamento. O nosso corpo também fala, então nós precisamos também estar alinhados e sendo coerente com esse posicionamento também, né, de quem está aqui em cima no palco. Então hoje eu vou trazer para vocês esse assunto que é o que eu sou apaixonada, que é a comunicação. De que forma eu me comunico com as pessoas de forma mais assertiva, mais conectada, trazendo consistência para os meus relacionamentos, para os meus resultados. Então, dentro do que eu tinha que entregar aqui hoje na palestra é sobre vendas e liderança. Então, eu vou trazer um assunto bem relacionado do que a comunicação influencia nesse quesito de vendas e liderança. Aqui está um pouquinho de mim, mas eu vou contar depois, no final, depois eu volto para trazer esse assunto para vocês, falar um pouquinho de mim. Por que eu trouxe essa imagem aqui para falar sobre comunicação? Porque tudo que está relacionado à nossa vida está relacionado às nossas gerações. Pai, mãe, avô, avós, bisavós. Então, tudo que está registrado nas nossas gerações anteriores influencia diretamente na nossa comunicação. Quando a gente traz algumas travas de como se posicionar, de como dizer o que eu sinto, o que eu penso e as minhas ações, isso está relacionado ao que eu trago das minhas memórias geracionais. E essas memórias geracionais, elas vêm registradas no nosso inconsciente de 7 gerações. Já pensou a gente carregar memórias de 7 gerações anteriores? O quanto o nosso cérebro nos sabota dia a dia em relação a essa comunicação que a gente traz e que a gente nem sabe que tem essas informações. Porque 5% da nossa comunicação é consciente, 95% da nossa comunicação é inconsciente. Ou seja, muitas vezes eu falo coisas que eu não tenho noção de onde vêm esses registros e por que eu me comunico dessa forma. Então, grande parte das nossas respostas estão aqui. Nas ações, nos resultados, na comunicação que o meu pai e minha mãe tinham comigo, nas minhas referências que eu trago de avós, nos líderes que eu tive diante das minhas circunstâncias e experiências da vida. Então, quando eu olho para as minhas gerações anteriores, eu vejo como o meu pai agia, como a minha mãe agia, de que forma eles se comunicavam, de quais eram os resultados que eu tinha, tudo isso está relacionado a quem eu sou hoje. E a nossa grande dúvida é, eu sou parecida com quem? Com pai, com mãe, com avós, quem sou eu? E o nosso desafio muitas vezes é não querer... Beijo, obrigado, Freitas. O nosso grande desafio é não querer ser igual o pai e a mãe. Quem de vocês aqui conhece alguém que teve problema de relacionamento com o pai e com a mãe? Quem nunca, né? Então, grande parte dessa dificuldade de relacionamento que nós temos com os nossos pais e com as nossas gerações anteriores, traz muito de quem nós somos hoje. Da dificuldade que eu tenho de me comunicar com as pessoas, de expor os meus sentimentos e as minhas emoções. Porque muitas vezes eu não sei me posicionar, eu não sei dizer o que não faz falta para mim, eu não sei dizer o que eu sinto, eu não sei me posicionar diante daquilo que me faz bem, o que me faz mal. Por isso que eu tenho uma grande dificuldade de dizer não. Porque eu não consigo trazer consciência dessas memórias que eu trago das minhas gerações anteriores. Faz sentido o que eu falei até aqui? O segundo passo é, falando em vendas, eu tinha que trazer essa foto para vocês, por quê? Grande parte de nós como vendedores, a gente traz uma crença limitante de que vendedor é chato. Vendedor ele tem que gritar aos 4 cantos que ele está ali para vender alguma coisa, que ele vai forçar alguém a comprar alguma coisa. Então a nossa dificuldade de venda é das nossas crenças limitantes que nós temos de gerações anteriores, onde a gente achava que o vendedor só era aquela pessoa chata. Quantos vendedores chatos vocês passaram pela vida? Quantos vendedores querem enfiar goela abaixo alguma coisa para vocês comprarem? E essas são as nossas referências. Então, as nossas dificuldades de vendas nada mais é do que esses registros do nosso inconsciente, dessas pessoas chatas que passaram pela nossa vida e que vender é chato. Então, para eu me tornar um bom vendedor hoje, eu preciso entender qual é a minha comunicação, qual é a comunicação que eu tenho que ter com o meu cliente, qual é a comunicação que o meu cliente traz para mim.
E diante desse posicionamento de entender quem sou eu consigo entender qual é a necessidade do meu cliente, qual é a comunicação que ele está me trazendo. Só que para eu entender a comunicação do meu cliente para mim, eu tenho que entender a minha comunicação para com ele e treinar a minha escutativa. Se eu não treinar a minha escutativa, obviamente eu não sei me comunicar. Aí eu vou estar sendo mais um vendedor chato, porque eu vou estar aqui só para vender algo para o meu cliente. Só você pegar alguma empresa, algum representante comercial e você pedir para ele se vender em 2 minutos. Ele fala literalmente 99% sobre o que ele está vendendo. Ele não se conecta com o cliente antes de oferecer o produto ou serviço dele, porque ele está ali simplesmente para vender. Quando eu me conecto com o meu cliente, que eu treino a minha escutativa, eu entendo a necessidade do meu cliente, é precisão que a venda vai sair. Porque eu estou entregando algo que é a necessidade dele. Ou, muitas vezes, eu vou conseguir vender algo para ele que ele nem sabe que ele está precisando. Mas, diante da minha comunicação, de entender o que ele precisa, eu consigo entregar para ele algo que talvez ele nem... Quantas de vocês já entraram numa loja para ver algo e que vocês não tinham intenção de comprar e você saiu de lá com uma sacola na mão? Já aconteceu com vocês? Todos nós já passamos por isso, né? E o que é isso? É um vendedor que ele não está ali para vender. Ele está ali para entender a tua necessidade. E diante da comunicação que você entrega para ele, automaticamente ele vai te entregar aquilo que você precisa e não necessariamente aquilo que você quer. Faz sentido? Então vender, gente, não é algo tão difícil. A gente só criou um monstro diante disso, porque veio com essa crença de que vender é ruim, de que vender é chato, de que eu tenho que estar insistindo, eu tenho que estar persistindo, eu tenho que falar uma vez, eu tenho que falar 2, eu tenho que falar 3. Muitas vezes, em uma fala, você consegue efetivar a tua venda. Só que eu preciso alinhar a minha comunicação para ser mais assertiva. E aí eu não preciso gastar tanta energia para tentar convencer algo a comprar alguém. Alguém a comprar algo, aliás. Para eu ser um best-seller de venda, o que eu preciso para ser o melhor em vendas? Primeiro, eu preciso entender de gente. Vocês concordam comigo? Que para eu saber vender, para eu ser o melhor vendedor, eu preciso entender de gente. Já numa multinacional de vendas que eu trabalhei, a gente costumava falar que o melhor objetivo da empresa era deter gente. Porque se você não tem a capacidade de deter gente, você não é um bom vendedor. Porque você vai vender uma vez e ele nunca mais vai entrar em contato com você. Agora, quando você entende que vender é deter gente, ele jamais esquece de você. Mesmo que ele não volte a comprar, mas qualquer pessoa que tenha necessidade do seu produto ou do seu serviço, a primeira memória que ele vai ter vai ser sobre você. Porque ele sabe que você vai solucionar o problema dele, que você vai trazer a solução para ele, e não simplesmente ali para vender. Muitas vezes eu fiz atendimento de consultoria de vendas para as minhas clientes, e elas chegavam para mim e diziam assim, Jane, eu quero 5 produtos. Aí eu analisava o perfil da minha cliente, porque eu conhecia ela, e eu perguntava, você vai usar isso? Você tem tempo para isso? Você tem técnica para usar esse produto que você quer? Não. O que eu fazia? Em vez de vender 5, eu vendia 3 produtos. Eu perdia a venda? Não. Eu fidelizava o meu cliente, que ele nunca mais deixava de comprar comigo. Porque a minha intenção não era vender 5 produtos. A minha intenção era atender a necessidade da minha cliente. Então, quando eu entendo a necessidade do meu cliente, eu posso vender menos hoje. Mas eu ganho muito mais na consistência dessa cliente. Porque ela não vai comprar com outra pessoa. Porque ela sabe que eu estou ali que não é para vender para ela. Ela sabe que eu estou ali para atender a necessidade dela. Faz sentido? Por que eu trouxe essa foto aqui para vocês da chave e um quebra-cabeça? Alguém poderia me dar alguma sugestão? O que um quebra-cabeça traz de memória para vocês? Pode falar. Pode ser um problema, depende da visão que você vai ter. Mas pode ser. Pode ser um desafio. Alguém mais sugere algo? Pensar bastante, né? E a chave? Alguém já ouviu falar aquela questão de que muitos treinadores de autodesenvolvimento dizem assim, ó, faz isso que você vai virar chave? Vocês já ouviram isso?
Muitos treinamentos que eu passei de autoconhecimento e autodesenvolvimento, eu escutava, faz tal coisa que você vai virar chave. E eu falava, que maldita chave é essa? Tudo que eu mais queria na minha vida era um passe de mágica, virar a chave e a minha vida fazer pum, chegar nos resultados extraordinários que eu buscava. Diante de muita busca de autoconhecimento, eu descobri que a virada de chave nada mais é do que olhar para a minha história e montar o meu quebra-cabeça. Trazendo todas as memórias das minhas gerações anteriores, trazendo todos os desafios que eu já venci, tudo que eu superei diante da minha vida e montar o meu quebra-cabeça. Quando eu olho para monto o meu quebra-cabeça e eu olho para a minha história, eu consigo reconhecer cada vitória que eu tive, por menor que seja. Porque o grande desafio da nossa vida hoje, o que é? A gente querer algo extraordinário. E o que a gente faz? A gente olha para fora. A gente olha para tudo que os outros fazem, para todos os resultados que os outros têm. Mas e eu? O que eu já fiz? O que eu já conquistei? O que eu já superei? E eu não consigo reconhecer os meus micros resultados. Porque eu olho para algo extraordinário. E eu preciso olhar para a minha história. Diante de algumas frases que eu escuto muito de algumas pessoas que eu sigo, eles dizem que a gente só se encontra quando a gente começa a olhar para cima e para dentro. Não para fora e para longe. Para baixo, aliás. Porque eu preciso me conectar comigo mesmo, entender quem sou eu, para que eu possa ter a minha liderança fortalecida e a minha comunicação assertiva nas vendas. Se eu não entender quem sou eu não sou um bom vendedor, porque antes de um cliente comprar o seu produto ou o seu serviço, ele compra você. Vocês concordam comigo? Muitas marcas hoje não vendem excesso de metas de vendas porque eles vendem história. Está aí uma prova muito fiel do iPhone. Vocês já viram a quantidade de iPhone que a empresa vende a cada lançamento? Por quê? Porque o iPhone tem uma história. O iPhone ele trabalha com uma comunicação sinestésica absurda para os clientes, porque ele conta uma história. Quem tem um iPhone não tem um aparelho simplesmente, ele tem uma história atrás. E qual é a dificuldade que nós temos de contar uma história de quem nós somos para que a gente possa conquistar o nosso cliente? Thaís? Faz sentido, gente? Montar o quebra-cabeça da nossa história. Olhar para todos os pedacinhos de todas as dificuldades, de todas as superações, de tudo que eu investi, de tudo que eu construí na minha caminhada. Porque a gente tem uma tendência muito natural de olhar para a grama do vizinho e achar que a grama do vizinho está mais verde. Mas não sabe a história que o vizinho passou para chegar naquela grama verde. Mas a gente quer a grama verde. Quando eu começo a olhar para a minha história, que eu começo a construir o meu quebra-cabeça, eu consigo olhar exatamente o que eu preciso ajustar para ter uma grama verde tão linda ou ainda melhor do que a dele. Só que eu fico tão focado em olhar para o externo, que eu não olho para o interno. E a minha transformação começa de dentro para fora, e não ao contrário. Então a comparação nada mais é do que um murro na tua testa para te tirar do alvo. Eu preciso sair dessa percepção de querer me comparar aos outros, de querer olhar para os outros. Eu preciso olhar para mim, para a minha história. Não importa se na tua história você teve desafios, se você teve dificuldades, se a tua circunstância não era favorável, porque eu costumo dizer que eu só estou aqui hoje porque eu acreditei em mim. Porque as minhas circunstâncias e a minha realidade não era nem um pouco favorável para estar aqui hoje. Porque o meu pai e minha mãe não têm uma mentalidade nenhuma de empreendedor, eles não têm nenhum nível de intelectualidade, porque são pessoas extremamente simples, mas eu sempre pensei fora da caixa. Eu sempre questionei o que eu queria para a minha vida. E ao contrário de ficar me comparando com os outros, porque a minha mãe, quando eu fazia alguma caca, a minha mãe olhava e dizia assim, você é igual fulano. E eu disse, não sou igual a ninguém, eu sou eu. Eu estou num caminho para errar e para aprender e para ser melhor por mim, não é pelos outros. Eu odiava ser comparada com os outros. E isso foi a minha salvação. Porque se eu tivesse dado o dom para minha mãe desse excesso de comparação, talvez eu não estivesse aqui hoje comunicando para vocês. Então, quando a gente olha para o nosso quebra-cabeça, a gente vê onde a gente deu poder para os outros dizer quem eu sou, isso eu deixo os outros me definir, e não o poder que eu tenho dentro de mim.
Eu preciso olhar para dentro de mim e descobrir o potencial que eu tenho e potencializar isso, mas de dentro para fora e não de fora para dentro, como a gente vem fazendo atualmente. Porque a gente olha para as redes digitais, a gente vê um mundo perfeito de resultados extraordinários, mas a gente fica se perguntando, por que eu não consigo? Porque você está bloqueado nas suas crenças limitantes das suas gerações. Sabe por que você não é o primeiro milionário da sua família? Porque você honra a tua família em escassez. Porque quando a tua família não tem condições, quando a tua família não cresce, quando a tua família não tem a intelectualidade que você gostaria de ter, você se sabota inconscientemente. E você só não se torna uma pessoa milionária porque você não treina o teu cérebro. Porque o nosso cérebro ele sofre de neuroplasticidade. Ou seja, tudo que a gente pensa, a gente transforma. Só que a gente não foi treinado para isso. A gente continua pensando exatamente igual como a gente foi treinado a pensar. Eu nasço, aprendo a andar, aprendo a falar, eu estudo para ser alguém na vida, eu arrumo um trabalho, eu caso, tenho filhos, eu arrumo um trabalho CLT, eu me aposento e morro. Esse é o padrão que a gente foi treinado. E eu preciso treinar o meu cérebro para sair desse padrão, porque eu sou extraordinária, eu posso muito mais do que eu consigo ser, do que eu acredito muitas vezes. Faz sentido? Aqui eu trouxe essa foto falando sobre liderança. Por que hoje grandes líderes têm dificuldade de conquistar resultados e o comprometimento da sua equipe? Porque muitos deles trazem uma liderança paternalista. Quantos de vocês já presenciaram uma mãe que diz para o filho assim, filho, vai lá e arruma teu quarto. Aí o filho não arruma. Filho, arruma teu quarto. E o filho não arruma. Aí a mãe, o que ela faz? Alguém tem esse exemplo em casa? A mãe vai lá e arruma. Porque na segunda, terceira tentativa ela desiste de mandar. Ela vai lá e faz, porque ela acha que ela vai fazer melhor e dá menos trabalho ela fazer do que educar o filho a fazer. E muitas lideranças hoje estão sofrendo neste quesito. Lideranças totalmente paternalizadas, onde não consegue ter o domínio e o comando de dizer para o filho, você tem exatamente meia hora para você começar a arrumar o que você tem que fazer. Isso não é arrogância, isso é autoridade, é posicionamento. Eu sou líder, sou dono da empresa e eu quero resultado porque o meu resultado é o seu resultado. E o seu resultado vai definir a realização do sonho que você tem. O meu sonho vai ser construído de qualquer forma, faça você ou não. Porque você vai fazer parte da minha empresa até o momento que eu entender que isso aqui está fazendo sentido para o resultado que você está buscando. Porque o meu resultado está garantido. Eu vou buscar o colaborador que vai se comprometer com ele junto comigo. Só que para isso eu tenho que me posicionar na minha comunicação interna. Porque se eu não tiver posicionamento na minha comunicação interna em relação a isso, eu vou deixar os meus colaboradores dominar a minha empresa e eu vou ter os resultados que eles querem e não que eu quero. Porque eu não sei me posicionar como dono da empresa e como um líder executivo. Eu fico no operacional fazendo, não tenho hora para trabalhar, não tenho hora para começar, não tenho hora para terminar, eu não tenho tempo de fazer mais nada, eu não usufruo da vida porque eu estou aqui fazendo o que cabia aos meus colaboradores fazer. Quantas empresas conhecem mais ou menos esse estilo? E aí eu pergunto, qual é o sentido que você está fazendo dentro da empresa que você está hoje? Você está trabalhando pelos seus sonhos ou você está trabalhando pelos sonhos dos outros? E o fato de trabalhar pelo sonho dos outros não quer dizer que você esteja ou dentro de uma empresa ou fora dela. Independente disso. Porque mesmo você estando dentro da sua própria empresa, ainda assim você pode estar trabalhando pelo sonho dos outros e não pelo seu. Porque você está ali pagando imposto, você está ali gastando energia, você está fazendo todo um princípio de ter uma empresa empreendedora, mas você não está ali como líder, você não está ali como dono de empresa. Você está ali exatamente como CLT, você só não tem o registro na carteira. Muitas empresas e microempresas hoje que a gente conversa, todos estão nesse nível. Porque não sabe se posicionar diante da comunicação com seus colaboradores. Então eu preciso hoje entender do sonho de cada um dos meus colaboradores, eu preciso entender por que ele está dentro da minha empresa. Esse dia eu escutei uma frase de uma pessoa em que ele disse, as pessoas não querem trabalhar ou elas não querem trabalhar com você? É uma frase pesada, né? Para um dono de empresa talvez seja pesado ouvir isso, mas muitos casos passam por isso.
Eu, como pessoa, já passei muito por empresas que eu não queria de jeito nenhum ficar trabalhando naquela empresa. E eu era tida como uma pessoa que não sabia ser mandada. Porque eu não nasci para trabalhar numa empresa medíocre. Eu queria trabalhar numa empresa que me desse a oportunidade de crescer, não só como pessoa, mas como profissional. E todas me lapidaram para eu ser quem eu sou hoje. Eu só estou aqui hoje por causa de todas as empresas que eu passei. Grandes líderes me treinaram para ser exatamente como eu sou. Então, posicionamento é algo que eu nunca tive medo na minha vida. Porque todos os leads que eu tive, todos eles se posicionaram muito bem. Essa semana ainda falei com um cliente meu, que foi um dos meus clientes, que eu digo que ele foi um dos melhores. E eu falei para ele, aprendi demais com o feedback negativo que você me deu. E aí ele disse assim, mas foram muitos? Eu disse, não, foi um só. Mas foi algo que transformou a minha vida, porque me colocou na minha posição. Porque ele me deu feedback positivo e me deu negativo. Quando ele me deu negativo, eu falei, eu não gosto de receber feedback negativo. Fiz igual criança. E aí a resposta dele para mim foi, para de ser criança porque você não precisa disso. Feedback negativo para você ser ainda melhor do que você já é. E aí eu vou para a próxima fase. Um bom líder nada mais é daquele que toma posse de quem ele é e ele está pronto para treinar a sua equipe, ele está pronto para se posicionar. Para chegar para a equipe dele e dar as metas que ele precisa de resultado e dizer assim, eu estou contando com você, porque a realização do meu sonho é a realização do seu sonho. Eu estou aqui me comprometendo junto com porque se eu não tiver com essa comunicação clara, eu vou continuar não sabendo dizer para o meu liderado, para o meu colaborador, o posicionamento que ele tem que ter. Eu vou lá e vou fazer o que cabe a ele fazer. Faz sentido? Dentro de uma reunião de negócio, muitas vezes a gente tem medo de se posicionar. Hoje de manhã eu estava dando uma mentoria para uma das minhas mentoradas, que ela estava tendo uma reunião de metas onde a empresa estava perdendo leads qualificados. Porque a equipe não estava se comprometendo tanto quanto ela estava se comprometendo de fazer as vendas. E ela não perdia nenhum tipo de venda. Só que o que acontece? Se eu não treino a minha equipe para fazer o que eu faço, como é que eu vou cobrar da minha equipe para ter o resultado que eu tenho? Certo? E aí que eu trago também essa outra foto que faz referência sobre as nossas emoções e os nossos sentimentos. A nossa vida nada mais é do que envolve tudo isso, meus sentimentos e as minhas emoções. Quem sou eu? Diante das reações, diante das circunstâncias que eu vivo. Eu consigo ter controle do que eu penso, do que eu sinto, para eu ter uma ação mais coerente, mais tranquila, para ter o resultado que eu busco? Ou eu deixo as minhas emoções e os meus sentimentos me dominarem? Sentimento é algo que se constrói, que permanece dentro de mim. Emoção é o que você desperta em mim. Eu dou poder para você determinar quem sou eu, ou eu tenho o poder de quem eu sou. Então, o maior desafio que nós temos na vida hoje é a gente saber entender essa característica que cada um de nós carregamos. Muitos de nós, como vocês já escutaram na palestra anterior, somos racionais e emoção. A gente precisa aprender a equilibrar isso. Quando eu tomo posse do lugar que eu me encontro, eu consigo entender o controle e o comando das minhas emoções. Você sabe o que se refere a essa mão? Aqui eu tenho 5 posições, que eu digo que são as nossas 5 posições de sabedoria da vida. O meu minguinho é a minha fase criança. Quando eu estou fazendo birra com a mãe, fazendo manha, porque eu quero exatamente aquilo que eu quero. Sabe aquelas crianças birrentas que sentam no chão e que ficam esperneando e que querem e ficam exigindo da mãe, que a mãe diz não e ela continua exigindo? Isso é essa fase que a gente vive, a nossa fase de criança. Esse dedo aqui do anelar é o dedo do adolescente, a nossa energia adolescente. Quando o pai e a mãe diz para você não fazer algo, você vai lá e diz assim, estou nem aí, vou lá fazer. Eu sei o que eu estou fazendo? Quem aqui tem filhos adolescentes em casa? Ou tem irmãos adolescentes? Não é assim que funciona? Você diz para não fazer, a pessoa vai lá e faz? Quem não fez isso, né? Não precisa nem ter filhos, a gente passou por essa fase, né? A outra fase, o outro dedo, é a fase adulta. Quem é o adulto?
O adulto é aquele que tem a conversa difícil, adulto é aquele que se posiciona, adulto é aquele que diz o que faz bem para ele, o que não faz, o que ele quer e o que ele não quer. Eu lembro que num curso de autodesenvolvimento que eu fiz, o marido passou vários anos casado sempre comendo pizza de calabresa, sendo que ele não gostava de pizza de calabresa. Porque ele estava ali sendo um adolescente, querendo sustentar e contentar a esposa, para não se posicionar e dizer que ele não gostava da pizza de calabresa. E quantos nós vivemos um relacionamento neste lugar? De não saber se posicionar, de não dizer o que a gente quer, porque a gente tem medo de tomar posição. Esse outro dedo é o dedo das experiências. Quanto mais experiência eu vivo, mais sabedoria eu adquiro. E o último dedo, que é o dedão, é o dedo da sabedoria. Quanto mais experiências eu vivo, mais sabedoria eu adquiro. Só que as experiências e a sabedoria independem da nossa idade. Só que se eu não tomar consciência do meu posicionamento, seja de adulto, seja de adolescente, ou seja de criança, eu não consigo viver novas experiências para adquirir nova sabedoria. Eu vou continuar oscilando sempre nas 3 fases. E independe da nossa idade, nós vamos sempre oscilar para a criança e oscilar para o adolescente. Muitas vezes a gente vive posicionamento como criança na fase adulta e a gente não toma consciência disso. Às vezes alguém fala para a gente, faz tal coisa. Não vou fazer. Eu não gosto disso. Isso é um posicionamento infantilizado. Porque eu não quero fazer isso, eu não gosto. Adultos fazem o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. Criança quer fazer aquilo que ela gosta. Então, independente de você estar na fase adulta cronológica, né, na idade cronológica, você saber se posicionar em relação a isso. Então, trazer consciência de qual é a fase que eu me encontro, se eu estou sendo adulta, se eu estou sendo criança ou estou sendo adolescente. Isso me dá autoridade para eu ter comando do que eu estou pensando e do que eu estou sentindo, entendendo qual é o lugar que eu me encontro. Aqui nós temos uma especialista sobre criança interna. Ninguém melhor para dizer como que é essa fase para a gente, né, Vânia? Que muitas vezes a gente briga com a nossa criança interna porque a gente quer agir como criança. Porque é muito mais fácil ser criança. É muito mais gostoso ser criança. Só que para eu ser um empresário de sucesso, eu preciso me posicionar com o adulto. Eu preciso fazer reuniões, ter conversas difíceis. Eu preciso dizer o que eu quero. Eu preciso cobrar da minha equipe, dos meus colaboradores. E para isso eu preciso me posicionar como adulto. Porque senão eu não vou conseguir chegar no resultado que eu quero. Faz sentido? Depois eu trago essa imagem aqui, que eu digo que é uma imagem bem forte, mas é exatamente isso que a gente fica, aprisionado. Porque enquanto eu não trabalhar o meu consciente, eu vou viver aprisionada diante de todas as memórias que eu trago no meu inconsciente. Lembrando que 5% da minha vida é consciente, 95% da minha vida é inconsciente. Então, quando eu vivo dentro da prisão, é porque eu estou deixando o meu inconsciente tomar conta de quem eu sou, muitas vezes sem ter consciência deste lugar. Então, eu preciso trazer essa percepção para entender, eu estou fazendo isso porque eu quero, porque é para chegar no resultado que eu estou buscando, ou eu estou fazendo isso porque eu trago, de repente, referência de padrão da minha ancestralidade, ou, de repente, de um posicionamento de criança, ou de um posicionamento de adolescente. Então, cada vez mais eu preciso trazer diariamente consciência do que eu penso e do que eu sinto, para que eu possa agir de forma adulta, para que eu possa ter controle sobre a minha vida. Porque senão eu vou ser só mais um no mercado. Eu sou só mais um no meio da humanidade. Vocês vieram para fazer a diferença ou para ser mais um? Seja bem-vinda. E nós precisamos de pessoas que queiram fazer a diferença. Fazer a diferença não é estar aqui no palco. Fazer a diferença é estar no palco da minha vida, da minha história. E quando eu olho para a minha história, que eu encaixo meu quebra-cabeça, que eu viro a chave, que eu limpo a minha cabeça de todas as memórias negativas que eu trago, eu consigo me posicionar e dizer que eu mereço o que há de melhor no mundo. Porque Deus te criou para ter o melhor. Deus não te criou para ser mais um. Só que eu só consigo chegar neste lugar quando eu trago consciência e faço os movimentos necessários para poder realizar aquilo que eu estou buscando. Só que se eu não sei o que eu estou buscando, se eu não sei quem eu sou e nem o que eu posso ser, como é que eu vou movimentar? Como é que eu vou fazer as coisas? Faz sentido?
E aí eu trouxe essa foto que é uma liberdade, né? Que é um sentimento de liberdade, porque assim, ó, quando a gente começa a entender o nosso movimento de existência, quando eu começo a entender a minha essência, quando eu começo a me libertar de tudo que foi me imposto como padrão, eu começo a sentir liberdade. Quando eu começo a aprender a me comunicar de forma mais assertiva, quando eu entendo da minha comunicação interna, eu começo a ter liberdade de dizer quem eu sou. Porque eu não vou ter medo mais de atingir, de quebrar a expectativa de ninguém. Porque todos nós, unanimamente, nós viemos para esse mundo para ser amados e reconhecidos. Só que a gente coloca 100% do foco da nossa vida para isso. Porque eu quero ser amado e reconhecido por todos. Só que em alguns momentos da vida como adulto, eu preciso entender que 50% vão me amar por um motivo e 50% vão me odiar pelo mesmo motivo. Não é assim? Muitas coisas a gente faz e uma pessoa vai lá e elogia. Tem outra pessoa que vai lá e diz assim, foi uma bosta que você fez. Não é assim que acontece? Só que a gente vive uma realidade de querer entender a expectativa de todo mundo e achar que a gente vai agradar todo mundo. Aí a gente vira o bonzinho. O meu tempo é extremamente disponível para todo mundo, menos para mim mesmo. As duas já se olharam aí, né? Exatamente, é esse padrão que a gente vive. Porque como eu quero ser amada e reconhecida unanimamente por todo mundo, eu quero ser a boazinha para todo mundo. Eu já estive neste lugar. Jane, estou precisando de um socorro. Corre aqui? Corro. Jane, faz tal coisa para mim? Faço. Jane, o que você está fazendo de almoço? Estou fazendo isso, estou indo para ir almoçar contigo. Aí senta na mesa, come, levanta e vai embora. A Jane fica com tudo para fazer. Muitos anos da minha vida eu dediquei a isso. E eu vim de uma geração onde com 10... Agora eu vou contar a minha história para vocês. Deixa eu voltar lá. Ó, com 10 anos de idade, eu virei mãe do meu pai, da minha mãe e dos meus 3 irmãos. Então eu vivi uma vida inteira, até quase os meus 50, que eu fiz 50 esse ano, com uma responsabilidade excessiva de brigar pela felicidade do meu pai, da minha mãe e dos meus irmãos. Então eu era a mãe Calcutá, solucionava o problema de todo mundo. Jane, faz isso para mim? Faço. Jane, estou passando por tal coisa? Eu ajudo. Extremamente disponível para todo mundo. Porque essa era a responsabilidade que me colocaram com 10 anos de idade. Então eu dizia que eu não sabia vender porque eu tinha extremamente uma dificuldade de oferecer algo para alguém. Por quê? Porque se eu fosse fazer algum tipo de venda, eu ia ter um ganho. E esse ganho me sabotava. Esse ganho me dizia, quem você pensa que é para você ter mais dinheiro que a sua família? Quem você pensa que é para você fazer algo maior do que a tua família que não tem nada, que veio de uma família humilde? E eu fui instigada por 2 anos para entrar numa multinacional de vendas. Quando eu entrei nessa multinacional, eu falei, caraca, vender é muito bom. E agora eu descobri que vender é fácil, basta abrir a boca e falar. Eu preciso entender do produto, eu preciso entender a necessidade do cliente e comunicar com ele. E eu fazia vendas que tinha pessoas que diziam assim, cara, essa cliente não compra um batom porque ela não tem dinheiro. Eu ia lá e eu vendia um kit de R$700 para ela, à vista. Então, esse é o domínio de você entender quem é você, por que você está nesse lugar, quem é o teu cliente, o que ele precisa. Quando você entende isso, você não precisa nem abrir a boca. Você automaticamente vende. Eu já tive uma situação que eu entrei num Zoom para fazer um treinamento, e eu entrei, levantei a mão para tirar uma dúvida, e o cara veio falar comigo na minha vez, ele disse, Jane, o que tu vende que eu já quero comprar? E eu não falei nem que estava vendendo. Então, quando você passa uma imagem, como o Freitas falou na palestra dele, de posicionamento, você já automaticamente vende alguma coisa que alguém te olha e vai dizer, o que você faz? Eu participei de um encontro de networking em Balneário Camboriú, na semana retrasada, eu acho que foi. Eu cheguei, sentei no meu lugarzinho, participei de tudo. Quando eu fui fazer a minha apresentação, me apresentei, disse quem eu era, o que eu fazia. E aí, no final, a gente foi para a sala para fazer o network, e chegou uma pessoa e falou para mim assim, ó, na hora que você entrou, eu queria saber o que você fazia, e eu queria conversar com você. O que é isso? É posicionamento. Eu tomei posse de quem eu sou. Então, eu vendo a minha imagem antes de qualquer coisa. E nessa multinacional que eu passei por muitos anos, a gente sempre comunicava aqui, se não tá, faz que fica. Você não tem sucesso ainda, que você não chegou ainda no lugar que você quer chegar, faz que você chega. Porque primeiro você antecipa essa memória.
depois você conquista essa memória. Porque se eu não visualizar o lugar que eu quero chegar, eu não sei para que lado eu vou. Então, primeiro eu preciso me posicionar. Quem sou eu? Qual é a minha história? Quais foram as vivências, quais foram as experiências que eu já vivi para eu poder construir quem eu sou, para eu chegar no lugar que eu quero chegar, para eu descobrir o potencial que eu tenho dentro de mim. Porque eu não consigo despertar o potencial dentro de mim se eu não souber quem eu sou. Faz sentido ou não faz? Porque até pouco tempo eu não sabia que a minha maior habilidade era comunicação. Onde eu consegui desbravar uma comunicação de conversar com pessoas intelectualizadas e pessoas menos intelectualizadas. Porque hoje muitas pessoas que sentam em mesas de pessoas milionárias, como eu venho fazendo hoje, têm medo de sentar na mesa, porque não sabe o que falar, não sabe o que se posicionar. E vim da onde eu vim, sentar na mesa com milionários como eu tenho sentado hoje, isso é algo muito extraordinário da realidade onde eu vim. E eu não tenho medo nenhum de sentar na mesa com pessoas milionárias, porque eles vão saber da minha história. Eles sabem do degrau que eu subi, um por um, para chegar onde eu estou chegando. E o céu é só o limite. Vocês vão ouvir falar muito de Jânio Quadros ainda. E é este o segredo da vida, gente. Quando eu tomo posse de quem sou eu. Eu virei modelo dos 40 anos, sendo que eu não tinha nenhuma expectativa para isso, porque nunca foi meu sonho. Fazendo fotos profissionais, o fotógrafo falou assim, Jani, manda tuas fotos para uma agência que você é muito fotogênica, você comunica muito bem, você é muito boa de vídeo. E eu falei, caraca, ser modelo depois dos 40 anos? Então, quando você toma posse de quem é você, o universo conspira ao teu favor. Ele vai abrindo portas inimagináveis para a sua vida. Só que eu preciso saber quem sou eu. Se eu não sei quem eu sou, como é que o universo vai me entregar algo que eu não estou pronta para receber? Faz sentido? E é isso que eu quero trazer para vocês. Vocês estão prontos para renascer hoje? Bora? Você coloca a musiquinha para nós? Eu quero convidar vocês a levantar.
parte do que eu entreguei para vocês. Ali tem uma aplicação com algum questionamento onde vocês podem responder e eu entro em contato com vocês para dar de presente uma sessão estratégica para vocês. Então, sejam bem-vindos para o renascimento de cada um e se permitam, porque essa é a grande transformação. A gente precisa sair do útero da nossa mãe, virar adultos e descobrir o nosso verdadeiro potencial. Muito obrigada.